Bom dia, eu vou falar sobre a LD Soft. Eu queria colocar que o nosso propósito é potencializar o universo jurídico através da tecnologia. É importante a gente falar um pouquinho das dores ou das necessidades dos clientes, porque a gente fez as nossas soluções baseadas nisso. A primeira parte que a gente trabalha é com propriedade intelectual. Então, a gente tem que pensar que com propriedade intelectual, a gente encontra empresas que têm 100, 200 ou 300 marcas e empresas que têm 1.000, 2.000, 3.000 marcas, como, por exemplo, eu estou colocando aqui. E existem empresas que precisam gerenciar a parte de patentes. Isso demanda um esforço bastante grande, tanto para pesquisar, para gerenciar e para proteger essas marcas e essas patentes. E a gente trabalha bastante forte nessa área e fez bastante pesquisa para entender e montar soluções para isso. Uma outra coisa que a gente trabalha, uma outra área importante é a parte de jurídico, ou seja, contencioso e consultivo, onde a gente entendeu que as 4 principais dores ou necessidades era ter informações automáticas, seja desde os tribunais, da parte de cadastro de processos, cadastro da OAB e assim vai, assim como ter a parte de mobilidade, ter a questão de controle de prazos e também ter a parte de integração com outros sistemas. O que a gente montou com isso, entendendo as dores de mercado, quais são as soluções que a gente trabalhou e hoje já existem? Existem as soluções para propriedade intelectual, onde a gente tem o Apol, que é bastante conhecido do mercado, é um software ou uma solução que é líder na questão de marcas e patentes. E para a questão de pesquisa de marcas e patentes, a gente, tanto em anterioridade e jurisprudência, a gente tem o WebSeek, que é um software bastante forte também. Na área de jurídico contencioso e consultivo, a gente reforçou o Apol jurídico. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre o que a gente está colocando e quais são as funcionalidades. Além disso, a gente tem outros módulos que são importantes para o dia a dia, que é a parte de contratos, a parte de consulta, onde você pode colocar o teu escritório, cadastra os seus usuários finais ou os clientes, e eles vão no portal do seu escritório e consegue ter os dados. Então, não precisa te ligar ou te mandar um e-mail e assim vai. A gente faz várias integrações com web services e eu vou falar um pouquinho sobre BI também. Um pouquinho sobre propriedade intelectual. A primeira coisa muito importante é a parte de marcas e patentes, de você ter uma base de dados bastante forte. E a gente montou essa base de dados há 25 anos, a gente vem tanto capturando as informações como tratando essas informações para que a base seja bastante forte. A gente tem ali todas as revistas do INPI, a gente tem várias outras informações, logomarcas, figuras de patentes, desenhos industriais e assim vai. Uma outra coisa que eu coloquei, a parte do WebSeek, a parte de pesquisa avançada, a gente tem a parte de pesquisa por aproximação, com ranking de relevância, fonética e alguns outros tipos de pesquisa. Além disso, o Apol ajuda você a fazer o controle automático de prazos e providências, porque a gente já tem esse cadastro automático. Então, se você tem um processo específico, quando você cadastra, ele já gera para você todos os prazos que você precisa controlar. Além disso, você pode fazer monitoramentos, e aí eu coloquei 2 exemplos aqui, um de patentes, então você pode colocar, por exemplo, pesquisar novas tecnologias de mercado, então ele vai te avisar quando aparecem palavras relacionadas a essa tecnologia que você está pesquisando. E também na parte de marcas, você pode analisar os concorrentes, o que eles estão cadastrando, e também fazer prospecção, além da parte de comunicação e colidência que a gente tem dentro das soluções. Uma outra parte importante, como eu coloquei, é a parte jurídico, e hoje em dia cada vez mais as soluções estão se robustecendo para isso, e foi exatamente o que a gente fez. Como eu coloquei, a gente já está coletando informações automáticas e integrando isso no sistema em 4 maneiras principais. As informações que vêm dos tribunais, tanto na parte de andamentos, dados de capa e partes, na parte de cadastro de processo por número da OAB, então você tem uma OAB, você coloca no sistema e ele começa a trazer os processos que estão relacionados a essa OAB, você não precisa ficar pensando quais são os processos e assim vai. Na parte de recorte de diário oficial e, por último, na parte de distribuição, que é um tema que tem sido bastante interessante. Você cadastra um termo ou cadastra uma empresa e você consegue ficar sabendo de antemão como é que se vai ter um processo para essa empresa e você consegue agir muito mais rapidamente. Fora isso, a gente tem a parte de acompanhamento com notificações, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de contratos e a nossa agenda integrada com
Gmail e Outlook. Então, cada advogado pode trabalhar de uma forma, mas ter toda a agenda que ele precisa ter. O que é comum nas soluções que a gente tem lá, entre todo o portfólio? Primeiro, a parte de visualização do processo, a gente tem uma tela única, onde você tem todos os dados, você não precisa ficar trocando entre abas e procurando, isso dá uma agilidade bastante forte. A gente é totalmente SaaS, ou seja, está totalmente na web, você pode trabalhar de qualquer lugar, é só ter uma conexão na internet e um laptop, você pode viajar, pode ir na praia, pode trabalhar de qualquer lugar que você tiver. Na parte de arquivamento de documentos, a gente, além do processo ali e dos e-mails, você pode ter arquivos relacionados, e a gente coloca ali junto e você procura de uma maneira bastante simples. Módulo consulta eu já coloquei um pouquinho antes do que a gente está fazendo. Integração com outros sistemas, a gente integra hoje com sistemas financeiros, aqui eu estou falando de 3 sistemas, MXM, Bling e RBO, e cada vez mais a gente acredita que integrar sistemas que façam sentido, que sejam melhores no seu nicho é onde o que tem que acontecer. E a gente tem um aplicativo para celular, tanto em Android como em iOS, para você consultar processo, e além disso você pode tirar uma foto de um processo. Imagina que você está no tribunal, no fórum, fazendo algum processo e precisa capturar aquela informação e que ela vá para a pasta. No momento que você tira a foto e marca qual é o processo, ela automaticamente vai para o sistema. Então isso também te dá muita agilidade no teu dia a dia. A parte de BI é interessante também, porque a gente fala que existem muitos dados lá dentro dos processos que você acaba não tendo, acaba não vendo ou não gerenciando isso. E agora o BI, que está integrado com a POL, você consegue ver. Então a gente fala um pouquinho da parte de você consegue ver, olhar a evolução dos processos, gerenciar os envolvidos, gerenciar os seus próprios advogados para ver se eles não estão perdendo prazo, se eles estão com a quantidade de processos que eles precisam ter, e assim vai. Aqui eu estou mostrando uma outra tela do BI, então você vê, inclusive a BI é interessante que você clica em algum dado que você está olhando aqui, ele começa a te fazer, trazer mais informações até você chegar no detalhe do processo. Isso de uma maneira muito rápida e totalmente online. Mais uma tela que eu coloquei, aqui você pode ver, por exemplo, a situação por responsável, então você pode olhar como é que está cada advogado, como é que ele está trabalhando, se ele teve processo que ele encerrou, se ele teve processo que ele perdeu, como é que está andando, então de uma maneira bastante simples. Agora, no final, um pouquinho sobre a LD Soft, a gente trabalha muito focado em propriedade intelectual, a gente é líder nesse mercado, onde a gente coloquei alguns exemplos de alguns clientes. A gente tem desde escritórios que são focados em propriedade intelectual, temos alguns escritórios que são, tem uma das áreas dele é propriedade intelectual, várias empresas que têm um portfólio grande de marcas e patentes, e a gente hoje também tem mais de 35 universidades que a gente trabalha junto no núcleo de inovação que eles têm, núcleo de transferência de tecnologia, onde eles precisam controlar marcas e patentes e eles estão junto com a gente. A gente controla mais de 2 milhões de processos no dia a dia, seja de marcas, seja de patentes. Como eu falei, a gente está com a parte jurídica bastante forte agora também. Trabalhamos com várias soluções, eu falei de BI, que a gente já colocou, a gente está para lançar uma parte de inteligência artificial para a parte figurativa. Estamos fazendo alguns testes com blockchain, sobretudo para a propriedade intelectual, que a gente acredita que tem uma transformação nessa parte. E, como eu falei, a gente integra várias soluções para tornar a solução cada vez mais robusta. Então é basicamente isso, e por isso que a gente coloca que o nosso propósito é potencializar o universo jurídico através da tecnologia. Obrigado.